O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo enquanto Antônio observava a imponente fazenda Palmeiras do Vale à sua frente. Era um lugar de opulência, com sua casa principal de 3 andares, janelas amplas e uma varanda que se estendia por toda a frente, cercada por jardins perfeitamente podados. Antônio ajustou o chapéu gasto em sua cabeça e respirou fundo. Suas mãos, calejadas por décadas de trabalho, seguravam firmemente o convite que recebera há uma semana. Ainda não acreditava que estava ali. «Estou no lugar certo?» perguntou a si mesmo, olhando para suas roupas simples, calça de brim desbotada, camisa xadrez remendada nos cotovelos e botas velhas cobertas de poeira da estrada. O convite em suas mãos, no entanto, era elegante, com letras douradas que confirmavam seu nome. Antônio Ferreira da Silva. Respirou fundo mais uma vez e caminhou em direção ao portão principal, onde 2 seguranças de terno o observavam com expressões impassíveis. «Boa noite. Eu fui convidado para o evento», disse Antônio, estendendo o convite com as mãos ligeiramente trêmulas. Um dos seguranças pegou o papel, examinou-o com cuidado e trocou um olhar rápido com o colega antes de devolvê-lo. «Pode seguir pela entrada lateral, senhor», respondeu ele, apontando para um caminho menor à direita, que claramente levava aos fundos da propriedade, e não à entrada principal onde carros luxuosos chegavam. Antônio sentiu o peito apertar, mas assentiu sem protestar. Já esperava esse tipo de tratamento. Não era a primeira vez que pessoas como ele, simples, de origem humilde, eram direcionadas para as entradas de serviço, mesmo quando convidadas. Seguiu pelo caminho indicado, enquanto observava famílias elegantes descerem de carros importados, mulheres em vestidos de grife e homens em ternos impecáveis, todos rindo e conversando animadamente sem notar sua presença. A fazenda Palmeiras do Vale não era apenas uma propriedade rural. Era um símbolo de status na região. Pertencia ao empresário Ricardo Mendonça, dono de uma rede de supermercados que se espalhava por todo o estado. A propriedade produzia café gourmet, vinhos premiados e azeites que abasteciam restaurantes de luxo em todo o país. Aquela noite, Ricardo realizava seu tradicional leilão beneficente anual, evento que reunia a elite regional para arrecadar fundos para causas sociais. Embora todos soubessem que o verdadeiro objetivo era a networking e a exibição de riqueza. Antônio chegou a uma área lateral da casa, onde garçons circulavam com bandejas em preparação para o evento. Uma mulher de meia idade com um tablet nas mãos o abordou com um sorriso profissional. «Posso ajudá-lo?» «Sou Antônio Ferreira. Recebi um convite para o leilão», respondeu ele, novamente estendendo o papel. A mulher olhou o convite e depois para Antônio, sem disfarçar a surpresa. Checou seu tablet e assentiu. «Sim, seu nome está na lista. Por favor, siga por aqui». Ela o guiou através de um corredor interno até chegarem ao salão principal, um espaço amplo com lustres de cristal, mesas decoradas com arranjos florais elegantes e paredes adornadas com pinturas que provavelmente valiam mais do que tudo que Antônio possuía. O contraste entre sua figura simples e aquele ambiente de luxo não poderia ser mais evidente. À medida que entrava no salão, as conversas diminuíram gradualmente. Olhares curiosos, alguns disfarçados e outros nem tanto, se voltaram para ele. Antônio manteve a cabeça erguida, o chapéu agora em suas mãos, revelando cabelos grisalhos e um rosto marcado pelo trabalho sob o sol. «Quem é aquele caipira?» Ouviu alguém sussurrar, seguido por risadas abafadas. «Deve ser um dos funcionários que se perdeu», comentou o outro. Antônio ignorou os comentários e caminhou até um canto menos movimentado do salão. Estava acostumado a esse tipo de reação. Tinha vivido isso por toda a sua vida. Ricardo Mendonça, o anfitrião, estava no centro de um círculo de pessoas importantes, rindo alto e gesticulando com uma taça de champanhe na mão. Era um homem alto, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um sorriso que exibia dentes brancos demais para serem naturais. Vestia um terno que provavelmente custava o equivalente a um ano de trabalho de Antônio. Quando Ricardo o avistou, seu sorriso vacilou por um momento.
Ele disse algo aos convidados ao seu redor e caminhou em direção a Antônio com passos decididos. Senhor Ferreira, você veio, disse Ricardo, estendendo a mão para um cumprimento. Seu tom de voz era educado, mas seus olhos revelavam uma mistura de surpresa e desconforto. Confesso que não esperava que aceitasse meu convite. Achei que seria desrespeitoso recusar, Sr. Mendonça, respondeu Antônio, apertando a mão do anfitrião. Além disso, fiquei curioso sobre por que um homem como o senhor convidaria alguém como eu para um evento como este. Ricardo soltou uma risada forçada e deu um tapinha no ombro de Antônio. Todos merecem uma noite de glamour de vez em quando, não é mesmo? Sirva-se de champanhe. Aproveite a festa. Logo começaremos o leilão. Com essas palavras, Ricardo se afastou rapidamente, retornando ao seu círculo de amigos ricos. Antônio o observou ir, percebendo que o homem lançava olhares nervosos em sua direção enquanto sussurrava algo para um assessor próximo. Um garçom passou por Antônio, oferecendo uma taça de champanhe que ele aceitou por educação, embora preferisse uma simples cachaça. Sentiu-se deslocado, como se o luxo ao seu redor fosse uma língua estrangeira que ele não conseguia compreender. Mesmo assim, havia uma determinação em seus olhos, um propósito que o mantinha ali mesmo sob os olhares de desprezo. Uma jovem mulher se aproximou dele. Diferente dos outros convidados, seu sorriso parecia genuíno. Você deve ser o famoso Antônio Ferreira, disse ela. Sou Mariana Sampaio, jornalista do Diário Regional. Tenho acompanhado sua história. Antônio a encarou, surpreso por alguém naquele ambiente saber quem ele era. Não sabia que eu tinha uma história digna de ser acompanhada, senhorita. Oh, você tem, e das mais interessantes, respondeu ela, seus olhos brilhando com curiosidade. Não é todo dia que um pequeno agricultor consegue enfrentar um gigante como Ricardo Mendonça nos tribunais e sair ileso. Antônio tomou um gole da champanhe, desconfortável com o assunto. Não saí completamente ileso. Ainda tenho as cicatrizes. Mariana ia responder quando o som de uma colher batendo em uma taça de cristal chamou a atenção de todos. Ricardo estava em um pequeno palco improvisado com um microfone na mão e seu sorriso perfeito no rosto. Queridos amigos, bem-vindos ao nosso leilão beneficente anual, anunciou ele, sua voz amplificada preenchendo o salão. Esta noite, celebramos não apenas o sucesso de nossos empreendimentos, mas também a oportunidade de retribuir à comunidade. Aplausos educados ecoaram pelo ambiente. Ricardo continuou seu discurso, falando sobre responsabilidade social e os projetos que sua fundação apoiava. Antônio observava notando como o empresário se posicionava como um benfeitor, um homem de coração generoso que usava sua riqueza para o bem comum. Antes de iniciarmos o leilão, gostaria de apresentar um convidado especial, disse Ricardo, seu olhar encontrando o de Antônio na multidão. Temos conosco esta noite o Sr. Antônio Ferreira da Silva. Um silêncio constrangedor tomou conta do salão. Os olhares se voltaram novamente para Antônio, que permaneceu imóvel, a taça de champanhe ainda em sua mão. O Sr. Ferreira é um agricultor da região, continuou Ricardo, seu tom agora mais lento, como se escolhesse cada palavra com cuidado. Um homem que, apesar de sua origem humilde, tem uma história peculiar com a Fazenda Palmeiras do Vale. Risos abafados surgiram em alguns cantos do salão. Antônio percebeu que estava sendo transformado em algum tipo de atração, um caipira exótico para entreter a elite local. Por que não sobe aqui e conta um pouco sobre você para nossos convidados, Sr. Ferreira? Convidou Ricardo, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Antônio hesitou. Não esperava ser colocado sob os holofotes daquela maneira. Sentiu os olhares pesados sobre ele, alguns curiosos, outros debochados. Entendeu então o verdadeiro motivo de seu convite. Não era para ser incluído, mas para ser humilhado, para servir de entretenimento para aquelas pessoas que se consideravam superiores. Com um suspiro, entregou sua taça a um garçom que passava e caminhou lentamente em direção ao palco. Percebeu os sorrisos de escárnio, ouviu os sussurros, sentiu o desprezo que emanava de grande parte dos presentes. Mas havia algo mais dentro dele,
algo que aquelas pessoas não podiam ver nem compreender. Uma verdade que, quando revelada, mudaria tudo. Enquanto subia os poucos degraus que levavam ao palco, Antônio lembrou-se das palavras de seu pai. A dignidade não se mede pelo que você possui, mas pelo que você é. E ele sabia exatamente quem era, mesmo que ninguém naquela sala luxuosa pudesse imaginar. Ricardo lhe entregou o microfone com um sorriso falso, esperando que o velho fazendeiro se embaraçasse, que tropeçasse nas palavras ou se mostrasse intimidado diante de tanta opulência. Mas o que aconteceu a seguir deixaria todos naquele salão completamente sem palavras. Antônio segurou o microfone com mãos firmes, surpreendendo até a si mesmo com sua tranquilidade. O salão elegante agora estava em completo silêncio, todos os olhos fixos naquele homem simples que parecia tão deslocado em meio ao luxo. Alguns convidados exibiam sorrisos irônicos, esperando algum tipo de espetáculo constrangedor. Ricardo Mendonça, ainda ao lado de Antônio no palco, mantinha um sorriso confiante, como quem antecipa uma distração para seus ilustres convidados. Boa noite a todos, começou Antônio, sua voz clara e firme ecoando pelo sistema de som. Meu nome é Antônio Ferreira da Silva, tenho 68 anos e passei 62 deles trabalhando na terra. O sotaque interiorano e a simplicidade de suas palavras provocaram alguns risinhos abafados nas mesas mais distantes. Antônio os ignorou, continuando com a mesma dignidade. O senhor Mendonça me pediu para contar um pouco sobre minha história com a Fazenda Palmeiras do Vale. É uma história interessante, de fato. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo o salão. Notou a jornalista Mariana, que o observava com genuíno interesse, e vários outros que pareciam impacientes, como se aquilo fosse apenas um interlúdio cômico antes do verdadeiro evento da noite. Esta terra onde estamos agora, continuou ele, apontando para o chão sob seus pés. Eu a conheço como a palma da minha mão. Conheço cada córrego, cada elevação, cada tipo de solo. Sei onde as melhores frutas crescem e onde o café produz os grãos mais saborosos. Ricardo começou a parecer ligeiramente desconfortável, mas manteve o sorriso fixo. E sabe como sei tudo isso? Perguntou Antônio, olhando diretamente para a plateia. Porque antes de ser a luxuosa Fazenda Palmeiras do Vale, esta propriedade se chamava Sítio Boa Esperança e pertencia à minha família. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. O sorriso de Ricardo vacilou visivelmente. Por 3 gerações, os Ferreira cultivaram esta terra, continuou Antônio. Meu avô começou com apenas 5 hectares, conseguidos com muito suor. Meu pai expandiu para 20. E eu, junto com meu irmão, chegamos a ter 50 hectares de terra produtiva. Antônio notou que alguns convidados agora o encaravam com curiosidade genuína, enquanto outros pareciam céticos. Ricardo tentou se aproximar, como se quisesse retomar o microfone, mas Antônio prosseguiu. Nosso café ganhou prêmios regionais. Nossa produção de leite abastecia os laticínios locais. Nossos funcionários tinham casa, escola para os filhos e assistência médica. Não éramos ricos como os presentes aqui hoje, mas vivíamos bem, com dignidade. Ricardo finalmente interveio, colocando uma mão no ombro de Antônio. Fascinante história, senhor Ferreira, mas creio que estamos nos desviando do propósito do evento. Antônio não se deixou interromper. O propósito mencionado foi contar minha história com esta fazenda, não foi, senhor Mendonça? E estou apenas começando. A determinação em seus olhos fez Ricardo recuar, ainda mantendo um sorriso forçado para seus convidados. Foi há 15 anos, continuou Antônio, sua voz agora carregando uma nota de tristeza. A seca que atingiu nossa região foi devastadora. A pior em 50 anos, diziam os meteorologistas. Perdemos quase toda a plantação de café. O gado começou a morrer por falta de pasto. Precisávamos de ajuda. Antônio fez uma pausa, tomando um gole de água que estava sobre uma mesa próxima. O silêncio no salão era absoluto. Foi quando conheci o senhor Ricardo Mendonça. Ele apareceu em nossa propriedade como um anjo salvador, oferecendo um empréstimo generoso para atravessarmos a crise, usando a fazenda como garantia. Os olhos de Antônio encontraram os de Ricardo,
que agora mantinha uma expressão neutra, embora seus dedos apertassem nervosamente a borda de seu paletó. O que eu não sabia é que, ao assinar aqueles papéis, eu estava assinando a sentença de morte da Fazenda Boa Esperança. As cláusulas do contrato eram armadilhas bem elaboradas. Os juros, quase impagáveis. E quando as chuvas finalmente vieram, descobrimos que já era tarde demais. A jornalista Mariana havia sacado discretamente um pequeno gravador registrando cada palavra. Outros convidados começaram a trocar olhares desconfortáveis. Em menos de 2 anos, estávamos afundados em dívidas impossíveis. E o Sr. Mendonça, com sua generosidade, nos ofereceu uma solução: vender a propriedade por 1/10 de seu valor real para que pudéssemos recomeçar em outro lugar. Ricardo agora parecia verdadeiramente irritado, mas estava encurralado diante de tantas testemunhas. Não podia simplesmente arrancar o microfone de Antônio sem confirmar cada palavra que o velho fazendeiro dizia. Meu irmão não suportou a perda. Um infarto o levou 3 meses depois que tivemos que deixar nossa terra. Minha cunhada ficou viúva com 4 filhos para criar. Eu mesmo perdi minha esposa no ano seguinte, vítima da depressão que a consumiu desde que perdemos tudo. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto enrugado de Antônio, mas sua voz permanecia firme. Mas sabe o que é interessante, Sr. Mendonça? A vida dá voltas. E mesmo uma formiga pode incomodar um elefante. Antônio colocou a mão no bolso de sua camisa e retirou um papel cuidadosamente dobrado. Nos últimos anos, juntei cada centavo que consegui economizar trabalhando como capataz em fazendas da região. Procurei ajuda jurídica. Pesquisei. E descobri irregularidades no processo que levou à perda do nosso sítio. Ricardo finalmente perdeu a compostura. Isso é absurdo. Já provamos na justiça que tudo foi feito dentro da lei. Antônio virou-se para encará-lo diretamente. Sim, até conseguiu arquivar o processo com a ajuda de alguns juízes amigos, mas não encontrou todos os documentos, não é mesmo? O silêncio no salão era quase palpável. Antônio desdobrou o papel lentamente. Este é um registro de propriedade datado de 1923. Quando meu avô adquiriu as primeiras terras do sítio Boa Esperança. Junto com ele, há uma cláusula especial registrada em cartório que nunca foi apresentada no processo. Uma cláusula que tornava as terras centrais do sítio, incluindo onde esta casa está construída, inalienáveis por 3 gerações. A expressão de choque no rosto de Ricardo confirmava que ele nunca tinha visto aquele documento. Um dos advogados presentes entre os convidados se aproximou apressadamente para examinar o papel que Antônio segurava. Em termos simples, para quem não entende juridiquês, continuou Antônio dirigindo-se à plateia, esta cláusula significa que a parte mais valiosa desta fazenda nunca poderia ser legalmente transferida para o Sr. Mendonça, o que torna sua atual posse, no mínimo, questionável. O burburinho cresceu no salão. Alguns convidados começaram a se levantar, desconfortáveis com o rumo da situação. Ricardo tentava conversar urgentemente com seu advogado ao pé do ouvido. Mas não vim aqui para criar confusão, disse Antônio, surpreendendo a todos novamente. Não busco vingança ou divisão. A vida já me ensinou que o ódio não constrói nada de valor. Ele dobrou o documento e o guardou cuidadosamente de volta no bolso. Vim porque recebi um convite. E também porque queria olhar uma última vez para a terra que minha família cultivou com tanto amor. Queria ver o que fizeram dela. Antônio olhou ao redor, para os jardins elaborados visíveis através das janelas, para o mármore importado, para os detalhes em ouro nas paredes. Transformaram-na em algo irreconhecível para mim. Mas a terra lá embaixo ainda é a mesma, e ela tem memória. Um silêncio profundo se instalou novamente. Mesmo aqueles que minutos antes zombavam do velho caipira, agora o olhavam com uma mistura de respeito e desconforto. Sr. Mendonça. Antônio se virou para Ricardo, que parecia pálido. Espero que cuide bem dela. Que plante mais do que tire. Que respeite seus ciclos. Que compartilhe sua abundância com quem realmente precisa. Não apenas para aparecer em fotos de jornais.
A resposta de Ricardo foi interrompida pela entrada repentina de um grupo de homens de terno. Eram policiais federais à paisana, acompanhados pela delegada Roberta Vasconcelos, conhecida por investigar casos de corrupção e fraude financeira. Ricardo Mendonça, anunciou a delegada ao chegar ao palco. Precisamos conversar sobre algumas inconsistências fiscais relacionadas às aquisições de terras de sua empresa nos últimos 15 anos. O choque foi visível não apenas no rosto de Ricardo, mas em todo o salão. A delegada avistou Antônio e o cumprimentou com um leve aceno de cabeça, como se já o conhecesse. Senhor Ferreira, obrigada por sua colaboração. Como combinado, suas informações foram muito úteis. Antônio devolveu o microfone para o suporte e desceu do palco lentamente, passando por Ricardo, que o olhava com uma mistura de ódio e incredulidade. O velho fazendeiro caminhou entre as mesas, sentindo os olhares das pessoas que agora o viam com outros olhos. O caos se instaurou no elegante salão da Fazenda Palmeiras do Vale. Conversas nervosas explodiam por todos os cantos, enquanto os convidados mais próximos a Ricardo Mendonça tentavam entender o que estava acontecendo. A delegada Roberta Vasconcelos conduziu o empresário para uma sala adjacente, acompanhada por 2 policiais e pelo advogado pessoal de Ricardo, que parecia tão surpreso quanto seu cliente. Antônio caminhava lentamente em direção à saída, sentindo uma estranha mistura de alívio e tristeza. Não havia alegria em ver a desgraça de Ricardo, mesmo depois de tudo que sofrera por causa dele. Vingança nunca fora seu objetivo. Justiça sim, mas principalmente encerrar aquele capítulo de sua vida e honrar a memória de seu irmão e de sua esposa. Senhor Ferreira, um momento, por favor, chamou Mariana, a jornalista, alcançando-o antes que saísse. Seus olhos brilhavam com uma intensidade profissional que Antônio reconheceu imediatamente. Ela farejava uma grande história. Quanto tempo o senhor planejou este momento? Como conseguiu localizar aquele documento antigo? E como se envolveu com a investigação federal? Antônio sorriu cansado. São muitas perguntas para um velho respondendo de pé, não acha, senhorita? Mariana corou levemente. Desculpe-me. Tem razão. Ela apontou para uma mesa vazia no canto do salão. Podemos conversar um pouco? Prometo não tomar muito de seu tempo. Sentaram-se afastados da agitação principal. Antônio aceitou um copo d'água que um garçom confuso ainda oferecia, apesar do evento claramente ter descarrilado. Não planejei nada disso, começou Antônio, olhando para o copo em suas mãos calejadas. Quando recebi o convite, pensei que fosse algum tipo de erro. Depois imaginei que Ricardo queria me humilhar publicamente, talvez me mostrar como transformou minha antiga terra em algo grandioso. E o documento? Como o encontrou depois de tantos anos? Minha neta, Luísa. Ela está cursando Direito na capital. Foi ela quem começou a pesquisar, a desconfiar que algo estava errado no processo que levou à perda da nossa fazenda. Ela encontrou esse documento no arquivo municipal, dentro de uma pasta que parecia não ter sido aberta em décadas. Mariana tomava notas rápidas. E a Polícia Federal? Como entraram nessa história? Antônio olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava perto o suficiente para ouvir. Luísa descobriu mais do que apenas nossa história. Ricardo Mendonça fez o mesmo com pelo menos 6 outras propriedades na região. O mesmo padrão: emprestar dinheiro em momentos de crise, contratos com armadilhas jurídicas e, por fim, tomar as terras por uma fração do valor real. Minha neta levou tudo à Polícia Federal há cerca de 8 meses. Então o senhor sabia que a polícia viria hoje? Não nesse momento exato. Sabia apenas que estavam investigando e que eu poderia ser chamado a qualquer hora para prestar mais depoimentos. A delegada Vasconcelos é uma mulher determinada. Pelo visto, eles decidiram agir hoje. Talvez porque todos os alvos da investigação estariam reunidos aqui. Do outro lado do salão, outros homens de terno entravam discretamente, abordando alguns dos convidados mais proeminentes. Antônio reconheceu entre eles empresários e políticos que sabidamente tinham ligações com Ricardo Mendonça em seus esquemas de aquisição de terras. Isso é maior do que imaginei, murmurou Mariana, observando a mesma cena. A ganância geralmente tece teias complicadas, senhorita.
respondeu Antônio. Um homem raramente consegue construir um império desonesto sozinho. Precisa de cúmplices, facilitadores, pessoas dispostas a olhar para o outro lado enquanto recebem sua parte. Naquele momento, Luísa, a neta de Antônio, entrou no salão. Era uma jovem de 23 anos, vestida de forma simples mas elegante, carregando uma pasta de documentos. Seus olhos percorreram o ambiente até encontrar o avô, e ela se apressou na direção dele. "Vô Antônio!" exclamou ela, abraçando-o. A delegada me ligou no último minuto, pedindo que eu viesse trazer cópias adicionais de alguns documentos. Antônio apresentou Luísa à jornalista, que parecia cada vez mais impressionada com os desdobramentos daquela noite. "Sabe o que é irônico nisso tudo?" comentou Luísa, sentando-se com eles. "Eu só consegui estudar direito graças a uma bolsa de estudos da Fundação Mendonça, criada com os lucros dessas terras que ele roubou da nossa família. De certa forma, ele financiou sua própria queda." Os três observaram quando a delegada retornou ao salão principal, agora acompanhada por um Ricardo Mendonça visivelmente abatido. O empresário tinha perdido toda a pompa e confiança que exibia apenas uma hora antes. Seus olhos, antes arrogantes, agora miravam o chão, enquanto um policial o conduzia discretamente para a saída. Alguns convidados, mais solidários ou mais preocupados com suas próprias conexões com Ricardo, tentavam se aproximar para oferecer apoio ou obter informações. A maioria, no entanto, já procurava maneiras de se dissociar do anfitrião caído em desgraça, trocando cartões com outros empresários ou sussurrando aos assessores para cancelarem contratos pendentes. "A alta sociedade abandonando o navio que afunda", comentou Mariana, observando a cena. "Sempre a mesma história." Luísa apertou a mão do avô. "Vô, a delegada disse que precisamos ir à delegacia amanhã para formalizar alguns depoimentos. Mas por hoje, podemos ir para casa." Antônio assentiu, sentindo o peso dos anos em seus ombros. A noite havia sido mais desgastante do que imaginara, mesmo sabendo que este momento chegaria eventualmente. Quando se levantou para sair, notou um homem idoso observando-o do outro lado do salão. Era Alberto Mendonça, o pai de Ricardo, um senhor de quase 90 anos que raramente aparecia em eventos públicos nos últimos anos. Alberto caminhou lentamente na direção de Antônio, apoiado em uma bengala de madeira escura. Os dois homens se encararam por um momento, representantes de gerações que haviam vivido experiências drasticamente diferentes, mas que agora se encontravam unidas por uma circunstância inesperada. "Ferreira", disse Alberto, sua voz fraca, mas ainda carregando o tom autoritário de quem sempre foi obedecido. "Não esperava vê-lo aqui depois de tantos anos." "Nem eu esperava estar aqui, senhor Mendonça", respondeu Antônio. Alberto olhou para Luísa e depois de volta para Antônio. "Seu neto me procurou há alguns meses. Disse coisas inquietantes sobre os negócios de Ricardo. Não acreditei nela inicialmente." "É minha neta, na verdade", corrigiu Antônio. "Luísa." Sim, a moça do direito." Alberto acenou com a mão, impaciente. "Não sabia que era sua neta quando ela me procurou. Depois descobri e... bem, agora começo a entender muitas coisas." "O senhor sabia o que seu filho estava fazendo?" perguntou Luísa diretamente, sem esconder a indignação. O velho Mendonça hesitou, seus olhos cansados revelando um conflito interno. "Uma parte de mim desconfiava. Outra parte não queria acreditar. É difícil aceitar que seu filho se tornou algo que você sempre desprezou." "E o que o senhor sempre desprezou, senhor Mendonça?" questionou Antônio. "Um ladrão", respondeu Alberto sem hesitar. "Meu pai construiu nossa fortuna original com trabalho honesto. Eu a multipliquei respeitando as regras. Mas Ricardo, ele sempre quis mais rápido, com menos esforço." Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Finalmente, Alberto estendeu a mão enrugada para Antônio. "Não posso desfazer o que meu filho fez, Ferreira, mas quero que saiba que não endosso seus métodos e farei o possível para corrigir alguns dos danos, dentro dos limites da lei." Antônio aceitou o aperto de mão, surpreendido pelo gesto.
Não espero nada de sua família, Sr. Mendonça. O que aconteceu, aconteceu. Estou velho demais para alimentar rancores. Eu também, concordou Alberto com um suspiro cansado. Mas talvez não seja tarde demais para algum tipo de reparação. Enquanto saíam da fazenda Palmeiras do Vale, Antônio, Luísa e Mariana podiam ver as luzes de várias viaturas policiais refletindo nas janelas da mansão. O céu estrelado acima contrastava com o caos terreno, lembrando a todos que a natureza seguia seu curso, indiferente aos dramas humanos que se desenrolavam sob sua vigilância eterna. No caminho para o carro, Antônio parou por um momento e se abaixou para tocar o solo com as mãos. Fechou os olhos, sentindo a textura da terra que um dia conhecera tão bem. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto enrugado. "Vô", chamou Luísa preocupada. "Estou apenas me despedindo, minha filha", respondeu ele, levantando-se lentamente. "A terra tem memória, como eu disse lá dentro. Ela se lembra de todos que a amaram de verdade." Mariana, que observava a cena com respeito, perguntou: "O senhor ainda tem esperança de recuperar parte da propriedade?" Antônio olhou para a imponente fazenda, agora um cenário de desgraça para seu atual proprietário, e depois para o horizonte, onde a lua iluminava suavemente os contornos dos cafezais que ele um dia cultivara com tanto amor. "Não sei o que o futuro reserva, senhorita. Mas mesmo que essa terra nunca volte para nossas mãos, a verdade veio à tona. E às vezes, a verdade é a única justiça que podemos esperar nesta vida." Enquanto se afastavam, Antônio sentiu um peso sendo removido de seus ombros. Algo que carregara por 15 longos anos finalmente estava começando a se dissipar. Não era exatamente a sensação de vitória que imaginara, mas algo mais profundo e mais duradouro: paz. 3 semanas se passaram desde a noite do leilão beneficente que transformou a vida de muitas pessoas. O caso Mendonça, como ficou conhecido, dominava as manchetes dos jornais locais e agora ganhava destaque até em veículos nacionais. A ambiciosa matéria de Mariana, publicada no Diário Regional e posteriormente reproduzida em outros jornais, havia despertado enorme interesse público, transformando Antônio Ferreira em uma espécie de herói improvável. A modesta casa onde Antônio vivia, nos arredores da cidade, tornou-se ponto de peregrinação de jornalistas, produtores de documentários e até políticos oportunistas que tentavam associar suas imagens à luta do pequeno agricultor contra o grande empresário corrupto. O velho fazendeiro recusava a maioria dos pedidos de entrevista, preferindo a tranquilidade de sua rotina diária. Naquela manhã de domingo, Antônio estava sentado em sua varanda, tomando seu café adoçado com rapadura e observando os passarinhos que visitavam o comedouro que instalara há anos. O silêncio da manhã foi interrompido pelo som familiar do carro de Luísa, estacionando no pequeno caminho de terra. "Bom dia, vô", exclamou ela, carregando uma pasta de documentos e uma sacola com pães frescos. "Trouxe aquele pão de queijo que o senhor gosta, da padaria do seu Joaquim." Antônio sorriu, indicando a cadeira ao seu lado. "Chegou cedo hoje, minha filha. Aconteceu alguma coisa?" Luísa respirou fundo enquanto se sentava, revelando certa excitação em seu olhar. "Tenho novidades importantes. O escritório de advocacia onde faço estágio assumiu oficialmente nosso caso, pro bono. O Dr. Mendes quer se reunir com o senhor amanhã para discutir os próximos passos." "Pro bono? Isso significa que não vamos pagar?" perguntou Antônio, sempre cauteloso com assuntos financeiros. "Exatamente. Eles consideram nosso caso emblemático e uma oportunidade de criar jurisprudência. Além disso," ela hesitou, um leve sorriso nos lábios, "acho que o Dr. Mendes não é imune à publicidade positiva que o caso está trazendo." Antônio assentiu, compreendendo a natureza humana. "E o que eles estão propondo exatamente?" "Uma ação de restituição de propriedade, baseada no documento que encontramos e nas evidências de fraude contratual. O processo criminal contra Ricardo Mendonça já está correndo em paralelo, mas nosso objetivo principal é recuperar pelo menos a parte da fazenda que era protegida pela cláusula de inalienabilidade." "O núcleo central",
murmurou Antônio, seus olhos perdendo-se na distância. As terras do meu avô. Sim, confirmou Luísa. Aproximadamente 15 hectares, incluindo a área onde a casa principal foi construída e parte dos cafezais mais antigos. Um silêncio confortável se instalou entre eles enquanto Antônio absorvia as informações. Depois de alguns minutos, ele perguntou: E o velho Mendonça? Alberto? Ele se manifestou novamente depois daquela noite? Surpreendentemente, sim, respondeu Luísa, abrindo sua pasta e retirando alguns papéis. Seu advogado nos procurou com uma proposta de acordo extrajudicial. Alberto quer evitar um processo longo e desgastante que poderia manchar ainda mais o nome da família. E o que ele oferece? Uma compensação financeira significativa pelos danos morais e materiais, além da devolução de 20 hectares de terra, incluindo toda a área protegida pela cláusula e um pouco mais. Antônio ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpreso. Isso é generoso, mais do que esperava. Há uma condição, continuou Luísa, seu tom mais sério. Ele pede discrição. Quer resolver isso sem mais exposição midiática negativa. Entendo, murmurou Antônio, levantando-se para caminhar pela pequena varanda. O velho tem orgulho, e apesar de tudo ainda quer proteger o filho. Então, o que acha, avô? Aceitamos o acordo ou seguimos com o processo? Antônio não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou para o horizonte, na direção onde ficava a antiga fazenda de sua família. Daquele ponto, não podia vê-la, mas conhecia cada curva do caminho, cada elevação do terreno que levava até lá. Sabe, Luísa, começou ele finalmente. Sua avó costumava dizer que a terra é como uma pessoa. Tem memória, tem sentimentos. Ela sabe quem a amou de verdade. Luísa sorriu, acostumada com as analogias do avô relacionadas à natureza. Quando éramos jovens, continuou ele, seu avô José, meu irmão, e eu, acordávamos antes do nascer do sol. Tomávamos um café rápido e íamos para a roça. Nosso pai nos ensinou a respeitar cada planta, cada animal. Não somos donos da terra, ele dizia. Somos apenas seus guardiões por um tempo. Antônio sentou-se novamente, seus olhos agora úmidos de lembranças. Houve uma vez, durante uma seca particularmente severa, antes daquela que nos arruinou, que tivemos que escolher: salvar o cafezal principal ou a pequena horta comunitária que mantínhamos para os funcionários. Não tínhamos água suficiente para ambos. E o que vocês escolheram? Perguntou Luísa, absorvida pela história que nunca tinha ouvido. A horta, respondeu ele simplesmente. O café representava nosso lucro, mas a horta significava comida na mesa de 15 famílias. Seu avô José não hesitou nem por um segundo. Podemos passar um ano sem lucro, ele disse, mas ninguém passa um dia sem comer. Antônio fez uma pausa, perdido nas memórias. Quase perdemos tudo naquele ano. Mas sabe o que aconteceu? Quando finalmente choveu, o café que sobreviveu produziu grãos de qualidade excepcional. Vendemos por um preço muito acima do mercado e recuperamos parte das perdas. E as famílias que ajudamos trabalharam com uma dedicação que nenhum dinheiro poderia comprar. Luísa apertou a mão do avô, entendendo a lição por trás da história. O que quero dizer, minha filha, é que nossas decisões definem quem somos. O dinheiro vai e vem, mas o caráter permanece. Alberto Mendonça está tentando fazer o certo, apesar dos erros do filho. Não vejo razão para prolongar o sofrimento de ninguém. Então, aceita o acordo? Sim, mas com uma condição minha também. Qual? Quero que parte da propriedade devolvida seja transformada em uma área comunitária. Um lugar onde as pessoas da região possam aprender sobre agricultura sustentável, onde crianças possam entender a importância de cuidar da terra. Luísa sorriu, orgulhosa do avô. Isso é uma ideia maravilhosa. Vou incluir na contraproposta. E mais uma coisa, acrescentou Antônio. Quero que a nova propriedade seja registrada em seu nome, não no meu. Estou velho demais para recomeçar, mas você tem o mesmo amor pela terra que seu avô José tinha. Vejo isso em seus olhos quando falamos sobre o sítio.
Vô, eu não posso aceitar isso. É seu por direito, sua luta. E estou escolhendo passar esse direito para você. Não se preocupe, vou te ensinar tudo o que sei sobre café, sobre as estações, sobre respeitar os ciclos da natureza. Mas o futuro pertence aos jovens, especialmente aqueles que não esqueceram o valor das raízes. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Luísa. Ela abraçou o avô com força, sentindo o cheiro familiar de terra e café que sempre o acompanhava. Naquela tarde, enquanto Antônio mostrava à neta seu pequeno pomar nos fundos da casa, um carro preto e discreto estacionou na entrada. Alberto Mendonça desceu com dificuldade, apoiado em sua bengala, acompanhado apenas por seu motorista. Senhor Mendonça, disse Antônio surpreso, aproximando-se para ajudar o idoso. Não esperava sua visita. Algumas coisas são importantes demais para serem tratadas por intermediários, Ferreira, respondeu Alberto, sua voz fraca, mas determinada. E algumas dívidas precisam ser pagas em pessoa. Os dois homens sentaram-se na varanda, observados à distância por Luísa, que respeitou o desejo do avô de conversar a sós com Alberto. De onde estava, podia ver apenas dois idosos conversando calmamente, ocasionalmente apontando para o horizonte, como se redesenhassem fronteiras invisíveis no ar. Depois de quase 1 hora, Alberto se levantou com a ajuda de Antônio. Surpreendentemente, os dois trocaram um breve abraço antes do velho Mendonça retornar ao seu carro. Quando Antônio voltou para onde Luísa o esperava, seus olhos revelavam uma serenidade que ela raramente vira desde a morte da avó. O que ele queria, vô? Veio pessoalmente trazer as escrituras originais do sítio Boa Esperança e alguns documentos que estavam no arquivo pessoal da família. Disse que Ricardo os mantinha escondidos em um cofre particular. Isso pode fortalecer ainda mais nosso caso, comentou Luísa, pensando nas implicações legais. Sim, mas não foi só isso, continuou Antônio, sua voz suave. Ele também veio pedir perdão, não pelas ações do filho, mas por sua própria omissão, por ter fechado os olhos quando os primeiros sinais apareceram. Luísa assentiu, compreendendo o peso daquele gesto para um homem orgulhoso como Alberto Mendonça. E sabe o que mais? Concluiu Antônio, um pequeno sorriso nos lábios. Ele concordou com a ideia da área comunitária. Na verdade, ofereceu-se para financiar a construção das instalações necessárias. Acho que no fim das contas alguns de nós ainda conseguem encontrar redenção. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu com cores que lembravam a Antônio os frutos maduros de café, ele sentiu uma certeza crescer em seu coração. A terra, paciente como sempre fora, estava apenas esperando para recebê-lo de volta. E desta vez, ele retornaria não como uma vítima buscando justiça, mas como um guardião trazendo esperança para as próximas gerações. 2 meses depois, o acordo entre a família Ferreira e Alberto Mendonça foi oficialmente firmado. O dia amanheceu claro, com um céu de um azul quase doloroso, como se a própria natureza quisesse testemunhar aquele momento de reconciliação. O escritório do Dr. Mendes estava organizado para a ocasião, com as janelas amplas permitindo que a luz natural iluminasse a mesa de madeira nobre onde os documentos estavam dispostos. Antônio vestia uma camisa branca engomada que raramente usava, presente de Luísa para a ocasião. Seu chapéu, o mesmo de sempre, descansava sobre seu colo, enquanto ele ouvia atentamente o advogado explicar os termos finais do acordo. Resumindo, Sr. Ferreira, dizia o Dr. Mendes, ajustando os óculos, a família Mendonça concorda em devolver 22 hectares de terra, incluindo a área central protegida pela cláusula de inalienabilidade, com todos os direitos legais transferidos para o nome de sua neta, Luísa Ferreira Santos. Além disso, pagarão uma indenização de valor considerável pelos anos de uso indevido da propriedade. Alberto Mendonça, sentado do outro lado da mesa com seu advogado pessoal, assentiu silenciosamente. O tempo havia sido duro com ele nas últimas semanas. Parecia ter envelhecido anos desde a noite do leilão. A prisão preventiva de seu filho e o escândalo público haviam abalado sua saúde, mas não sua determinação de corrigir os erros. E a cláusula sobre o projeto comunitário? Perguntou Antônio, seus olhos atentos.
Está tudo aqui, confirmou o doutor Mendes, virando algumas páginas. 5 hectares da propriedade serão destinados à criação do Centro Comunitário de Agricultura Sustentável Irmãos Ferreira, com financiamento inicial garantido pela Fundação Mendonça por 5 anos. A gestão será compartilhada entre Luísa Ferreira Santos e uma comissão de pequenos agricultores da região, a ser formada dentro de 6 meses. Luísa, sentada ao lado do avô, apertou sua mão levemente. Havia lutado para incluir aquela cláusula específica, garantindo que a gestão do centro não ficasse exclusivamente nas mãos da Fundação dos Mendonça. Era importante que os verdadeiros conhecedores da terra local tivessem voz ativa no projeto. Também há a cláusula de confidencialidade, continuou o advogado, onde ambas as partes concordam em não discutir publicamente os termos específicos do acordo, embora a existência dele possa ser confirmada se necessário. E quanto ao processo criminal contra Ricardo? Perguntou Luísa. Isso não interfere? O advogado de Alberto interveio. O processo criminal seguirá seu curso independentemente. Este acordo civil não afeta as investigações ou possíveis penas para os crimes cometidos. Estamos apenas resolvendo a questão da propriedade e dos danos civis. Antônio olhou para Alberto. Apesar de tudo, sentia uma estranha empatia pelo homem que agora tentava limpar o nome de sua família enquanto lidava com a desgraça do filho. 2 famílias, 2 patrimônios, 2 histórias entrelaçadas pelo tempo e pelas circunstâncias, agora buscando algum tipo de redenção. Após todas as páginas serem assinadas e as formalidades concluídas, Alberto se aproximou de Antônio enquanto os advogados conversavam à parte. Ferreira, gostaria de lhe mostrar algo, se não se importa, disse ele, retirando um envelope envelhecido de seu paletó. Encontrei isso nos arquivos pessoais do meu pai. Antônio abriu o envelope com cuidado. Dentro havia uma fotografia em preto e branco, amarelada pelo tempo. Mostrava 2 jovens sorridentes, um deles claramente reconhecível como o pai de Antônio, ao lado de outro rapaz com características que lembravam a família Mendonça. Este é meu pai, Alfredo, e este é seu pai, Sebastião, explicou Alberto, apontando para as figuras na imagem. Eles estudaram juntos no colégio agrícola da capital, antes de herdarem suas respectivas terras. Eram amigos próximos, pelo que meu pai contava. Antônio encarou a fotografia com espanto. Meu pai nunca mencionou isso. Nem o meu, respondeu Alberto. As famílias se afastaram quando começaram a disputar mercados para seus produtos. A concorrência substituiu a amizade. Ele fez uma pausa, considerando suas próximas palavras. Talvez estejamos corrigindo algo que começou a dar errado muito antes de Ricardo ou mesmo de nós 2. Antônio assentiu, devolvendo a fotografia. Guarde-a. Faz parte da sua história também. Prefiro que fique com você, insistiu Alberto. Talvez possa ser a primeira peça do acervo histórico do centro comunitário. Um lembrete de que cooperação é melhor que competição. Naquela mesma tarde, Antônio e Luísa fizeram sua primeira visita oficial às terras recuperadas. Foram recebidos no portão principal da Fazenda Palmeiras do Vale pelo administrador interino, um homem respeitoso que Alberto havia instruído a dar-lhes total acesso à propriedade. Enquanto caminhavam pelos antigos cafezais, agora renovados com técnicas modernas de cultivo, Antônio ia explicando para Luísa as mudanças que via, como a terra havia sido usada, e ocasionalmente parava para tocar uma planta ou examinar o solo com os dedos experientes. Aqui era onde seu avô José começou o experimento com café sombreado, explicou ele, apontando para uma área onde ainda existiam algumas árvores nativas entre os cafeeiros. Todos disseram que era loucura, que reduziria a produção, mas ele estava convencido de que melhoraria a qualidade dos grãos e preservaria o solo, e estava certo. Luísa absorvia cada palavra, cada gesto, consciente de que estava recebendo não apenas uma propriedade, mas todo um legado de conhecimento que não se encontrava em livros ou universidades. Quando chegaram à área designada para o futuro centro comunitário, Antônio parou, seu olhar perdido no horizonte. Este era o lugar favorito da sua avó, comentou ele,
sua voz suavizando com a lembrança. Ela dizia que daqui dava para ver toda a vida da fazenda. Os trabalhadores nos campos, as crianças brincando perto das casas, o movimento das nuvens anunciando o tempo. É o coração pulsante da propriedade, ela dizia. Não poderia haver lugar melhor para o centro, então, respondeu Luísa emocionada. Um funcionário se aproximou trazendo uma pequena muda de café em um vaso. Senhor Antônio, encontramos isso na estufa antiga. Parece ser daquela variedade especial que o senhor desenvolveu anos atrás. Achamos que gostaria de ver. Antônio pegou o vaso com cuidado, examinando a pequena planta com olhos marejados. Era o café Aurora, uma variedade híbrida que ele e José haviam desenvolvido após anos de experimentos. Resistente a pragas, econômico em água e com um sabor distintivo que havia ganhado reconhecimento em competições regionais. Achei que todas tinham se perdido, murmurou ele. Encontramos algumas mudas preservadas em uma estufa nos fundos da propriedade, explicou o funcionário. O senhor Ricardo nunca se interessou muito por essa área. Dizia que era obsoleta. Antônio sorriu, acariciando as folhas verdes da planta. Os ignorantes frequentemente confundem o valioso com o obsoleto, meu jovem. Naquela noite, enquanto retornavam para casa, Luísa notou o silêncio contemplativo do avô. Está tudo bem, vô? Parece preocupado. Não preocupado, minha filha. Apenas pensativo. Ver a terra novamente, tocar aquele solo, fez-me perceber quanto trabalho temos pela frente. Estou velho demais para recomeçar do zero. Não está sozinho nessa, vô. Tenho muitos amigos da faculdade interessados em agricultura sustentável que adorariam participar do projeto. E vários dos antigos funcionários do sítio ainda vivem na região. O senhor Benedito, que era o capataz na época do meu avô José, já me ligou 3 vezes para saber quando pode começar. Antônio sorriu, grato pela energia e otimismo da neta. Sabe o que seu avô José dizia? Um grão de café não faz uma safra, mas sem aquele primeiro grão, nenhuma safra começa. Talvez seja isso que estamos fazendo, plantando o primeiro grão. 2 semanas depois, uma pequena cerimônia informal marcou o início das obras do centro comunitário. Não houve cobertura da imprensa, respeitando o acordo de discrição, mas dezenas de famílias de pequenos agricultores da região compareceram, muitos deles antigos funcionários do sítio Boa Esperança ou seus descendentes. Sob a sombra de uma grande mangueira, Antônio plantou simbolicamente a primeira muda do café Aurora, que seria o início de um banco de germoplasma para a preservação de variedades tradicionais. Luísa, ao seu lado, jogou a primeira pá de terra, selando o compromisso da nova geração com aquele legado. Benedito, o antigo capataz, agora um senhor de quase 80 anos, aproximou-se de Antônio após a cerimônia, seus olhos brilhando com emoção contida. Seu Antônio, quando o senhor e seu irmão perderam a propriedade, muitos de nós perdemos mais que empregos. Perdemos parte da nossa identidade. Esta terra não pertence apenas à sua família, pertence a todos que derramaram suor e sangue para fazê-la produzir. Sei disso, meu amigo. Respondeu Antônio, abraçando o velho companheiro. E é por isso que estamos de volta. Não para possuir, mas para compartilhar, para ensinar e aprender juntos. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre os cafezais e as pessoas que lentamente se dispersavam para suas casas, Antônio sentiu uma presença quase tangível ao seu lado. Não era algo que pudesse ver ou tocar, mas algo que sentia em seu coração. Seu irmão José, sua esposa Ana, seus pais e avós. Todos ali, testemunhando aquele momento de recomeço. 6 meses se passaram desde a cerimônia que marcou o início do centro comunitário. O que começara como um pequeno projeto de reconciliação havia se transformado em algo muito maior. As instalações principais estavam quase concluídas. Um galpão amplo e arejado para aulas e reuniões, um laboratório simples para análise de solo e sementes, e uma estufa moderna para o desenvolvimento de mudas resistentes às mudanças climáticas cada vez mais intensas na região. Antônio, sentado na varanda da pequena casa que construíra na propriedade recuperada,
Observava o movimento de pessoas que chegavam para mais um dia de atividades no centro. Agricultores locais, estudantes universitários, técnicos agrícolas, todos vinham para trocar conhecimentos, participar de oficinas ou simplesmente conversar sobre os desafios da lavoura. Havia uma energia no ar, uma sensação de propósito compartilhado que ele não sentia desde os tempos em que trabalhava lado a lado com seu irmão José. "Bom dia, seu Antônio", chamou Pedro, um jovem agrônomo recém-formado que coordenava o programa de capacitação técnica. O pessoal da cooperativa de Santa Clara já chegou para a oficina de compostagem. A Luísa pediu para avisar que ela está atrasada, mas já está a caminho. Antônio sorriu e acenou em resposta. Estava orgulhoso de como sua neta havia abraçado o projeto. Apesar de continuar seus estudos de direito, Luísa dedicava praticamente todo o seu tempo livre ao centro, dividindo-se entre as questões administrativas e o aprendizado prático sobre agricultura. Havia nela uma sede de conhecimento que lembrava muito seu avô José. "Vou estar lá em uns minutos, Pedro", respondeu Antônio, levantando-se lentamente. Seus joelhos já não eram os mesmos, mas sua mente permanecia afiada como sempre. "Só vou terminar meu café." Na verdade, além do café, havia outra razão para sua demora. Naquela manhã, o jornal local trazia na primeira página a notícia que muitos esperavam. Ricardo Mendonça condenado a 12 anos de prisão por fraude, extorsão e evasão fiscal. A matéria, assinada por Mariana Sampaio, detalhava como o empresário havia não apenas enganado a família Ferreira, mas também cometido uma série de crimes financeiros ao longo dos anos, usando empresas de fachada para lavar dinheiro e sonegar impostos. Antônio não sentia alegria com a desgraça alheia, mesmo de alguém que lhe causara tanto sofrimento, mas havia certo senso de encerramento, como se um ciclo finalmente se completasse. O julgamento havia sido longo e doloroso, com Luísa e ele tendo que testemunhar várias vezes, revivendo memórias que prefeririam deixar para trás. Agora, pelo menos, essa parte da história estava encerrada. Guardou o jornal em uma gaveta. Não queria que esse assunto ofuscasse o trabalho positivo que estavam realizando, e caminhou em direção ao galpão principal. No caminho, passou pelo viveiro de mudas onde o café Aurora estava sendo multiplicado. De apenas uma planta sobrevivente, agora tinham centenas de mudas saudáveis, prontas para serem distribuídas entre os pequenos produtores da região. "Olá, pai." A voz feminina o surpreendeu. Virando-se, viu Isabel, sua filha mais velha, que havia se mudado para São Paulo há quase 20 anos e raramente voltava à região. Era mãe de Luísa, mas os laços entre as duas eram tensos, principalmente desde que a jovem decidira seguir os passos do avô, em vez de aceitar um emprego promissor no escritório de advocacia, onde Isabel trabalhava. "Isabel, que surpresa boa!" exclamou Antônio, abrindo os braços para abraçar a filha. Apesar do distanciamento, o amor sempre permanecera intacto. "Por que não avisou que vinha?" "Foi uma decisão de última hora", ela respondeu, retribuindo o abraço com certa reserva. Era uma mulher elegante, de traços finos que lembravam sua mãe, mas com os olhos determinados dos Ferreira. "Li sobre a sentença de Ricardo Mendonça. Achei que deveria vir ver como você e Luísa estão lidando com isso." Antônio sorriu, percebendo a preocupação genuína por trás da aparência distante de sua filha. "Estamos bem. Na verdade, estamos mais focados no que estamos construindo do que no que deixamos para trás." Isabel olhou ao redor, observando o movimento de pessoas e a estrutura do centro comunitário em formação. Havia uma expressão de surpresa em seu rosto, como se não esperasse encontrar algo tão organizado e vibrante. "Impressionante", comentou sincera. "Quando Luísa me contou sobre esse projeto, achei que era apenas um sonho idealista. Vejo que estava enganada." "Venha, deixe-me mostrar o que estamos fazendo", convidou Antônio. Enquanto caminhavam pelo centro explicando cada aspecto do projeto, Antônio percebia o olhar de Isabel mudando gradualmente. A desconfiança inicial dava lugar a uma curiosidade genuína e talvez até um pouco de admiração. Ela fazia perguntas pertinentes sobre sustentabilidade financeira, planejamento a longo prazo
e aspectos legais que nem ele nem Luísa haviam considerado completamente. Vocês precisam de uma estrutura jurídica mais sólida, comentou ela, quando pararam para tomar água na sombra de uma árvore. Uma fundação ou associação formalmente constituída, com estatuto claro e governança transparente. Isso vai facilitar o acesso a financiamentos públicos e parcerias institucionais. Pois é exatamente nisso que tenho trabalhado nas últimas semanas, disse uma voz atrás deles. Luísa estava parada ali, uma pasta de documentos em uma mão e o olhar dividido entre a satisfação de ver o avô e a surpresa de encontrar sua mãe. Mãe, não sabia que você vinha, disse, aproximando-se para um abraço rápido. Aparentemente ninguém avisa nada nesta família, respondeu Isabel, com um leve sorriso que suavizava a crítica. Seu avô estava me mostrando o projeto. É impressionante, Luísa. Vocês realizaram muito em pouco tempo. A jovem pareceu momentaneamente sem palavras, desacostumada aos elogios da mãe. Obrigada. Tem sido um esforço coletivo. Estava justamente dizendo à sua mãe que poderíamos usar a experiência dela em questões jurídicas, interveio Antônio, sentindo a tensão entre as duas. Ela tem pontos importantes sobre a estrutura legal do centro. Claro, concordou Luísa, recuperando a compostura. Podemos revisar os documentos que preparei. Sua experiência seria muito valiosa, mãe. Os três dirigiram-se ao escritório improvisado que funcionava em um canto do galpão principal. No caminho, cruzaram com Alberto Mendonça, que vinha ocasionalmente visitar o progresso do centro. Desde o acordo, sua saúde havia melhorado um pouco, e ele parecia encontrar algum conforto em ver o projeto florescer. Senhor Ferreira, cumprimentou ele com um aceno respeitoso antes de notar Isabel. E esta deve ser sua filha. A semelhança é notável. Após as apresentações, Alberto comentou. Vim trazer uma notícia que pode interessar a vocês. A Fundação Mendonça está reorganizando sua diretoria após os recentes acontecimentos. Gostaríamos de convidar representantes do centro comunitário para integrar o conselho. Achamos importante ter vozes como as suas influenciando nossas decisões futuras. Antônio e Luísa trocaram olhares surpresos. Era um convite inesperado e significativo. Representava uma mudança real na filosofia da fundação, historicamente controlada apenas pela elite empresarial da região. Precisaríamos discutir isso com a Comissão de Agricultores, respondeu Luísa, cautelosa. Mas, pessoalmente, acho que é uma proposta interessante. Certamente, concordou Alberto. Não esperamos uma resposta imediata. Apenas considere como uma oportunidade de ampliar o impacto do trabalho que vocês estão realizando aqui. Depois que Alberto se despediu, Isabel olhou pensativa para o avô e a filha. Ele está tentando limpar o nome da família, comentou, perspicaz como sempre. Mas isso não diminui o valor da oportunidade. Vocês poderiam influenciar a destinação de recursos significativos para causas importantes. Às vezes, motivações imperfeitas podem levar a resultados positivos, respondeu Antônio sábio. O importante é que as sementes do bem estão sendo plantadas, não importa quem as segura no momento. Aquela noite, os três jantaram juntos na pequena casa de Antônio. Era a primeira vez em anos que se reuniam assim, sem a tensão de formalidades ou ocasiões especiais. Enquanto Luísa preparava a refeição com ingredientes frescos da horta comunitária, Isabel ajudava a pôr a mesa, e Antônio contava histórias de como ele e José haviam construído a primeira estufa da propriedade original, com recursos limitados, mas muito engenho. Vocês sabem o que mais me impressiona neste lugar? Comentou Isabel enquanto serviam a sobremesa. Um doce de mamão caseiro que Dona Celestina, antiga cozinheira do sítio Boa Esperança, havia ensinado Luísa a fazer. Não é apenas a estrutura física ou o projeto agrícola. É como vocês estão reconstruindo uma comunidade que foi dispersada. Antônio assentiu, compreendendo profundamente o que a filha queria dizer. Quando perderam a propriedade, não foi apenas a terra que se foi, mas toda uma rede de relações, conhecimentos compartilhados, tradições locais. Agora, gradualmente, essas conexões estavam sendo reatadas e fortalecidas.
Acho que isso sempre foi mais importante para mim do que a posse da terra em si, confessou ele. Ver as pessoas voltando, trabalhando juntas novamente, trocando sementes e histórias, isso é o verdadeiro patrimônio que queria recuperar. Isabel olhou para o pai e depois para a filha, como se os visse sob uma nova luz. Talvez eu tenha me afastado demais, por tempo demais, disse suavemente. Esqueci o valor dessas raízes. Nunca é tarde para se reconectar, respondeu Luísa, estendendo a mão para segurar a da mãe por cima da mesa. A terra sempre recebe quem quer voltar a ela. Antônio observou as duas mulheres de sua vida com o coração cheio. Pensou em como a vida dá voltas, em como dores profundas podem, eventualmente, abrir caminho para curas inesperadas. Pensou em seu irmão José, que não vivera para ver este momento, mas cujos ensinamentos e valores estavam ali, vivos, transmitidos para uma nova geração. Lá fora, a primeira chuva depois de semanas de estiagem começava a cair, regando as mudas de café Aurora e todas as outras sementes de transformação que estavam plantando juntos. 1 ano havia se passado desde a visita inesperada de Isabel. A pequena área recuperada da antiga fazenda Boa Esperança, agora oficialmente chamada Centro Comunitário Irmãos Ferreira, tornara-se um verdadeiro oásis de inovação e tradição agrícola, em meio a uma região cada vez mais dominada pelo agronegócio industrial. Os cafezais da variedade Aurora começavam a dar seus primeiros frutos, prometendo uma safra modesta, mas de qualidade excepcional. O laboratório de análise de solos havia se expandido graças a uma parceria com a Universidade Federal, onde Luísa agora cursava uma segunda graduação em agronomia, conciliando com os estudos finais de direito. O pequeno projeto inicial havia crescido para incluir uma cooperativa de agricultores, um banco de sementes tradicionais e até um programa educativo que recebia escolas da região para ensinar as crianças sobre a importância da agricultura sustentável. Mas nem tudo eram flores. Os últimos meses haviam sido particularmente difíceis, com uma estiagem devastadora que castigava toda a região. Há quase 90 dias não caía uma gota sequer de chuva, e os agricultores, principalmente os pequenos, começavam a sentir o impacto. Os grandes fazendeiros, com seus sistemas de irrigação sofisticados e reservas financeiras robustas, conseguiam manter a produção, mas os pequenos produtores viam suas plantações murcharem sob o sol inclemente. Naquela manhã, o centro comunitário estava especialmente movimentado. Uma assembleia extraordinária havia sido convocada para discutir a crise hídrica e possíveis soluções coletivas. Antônio, agora com 69 anos e mostrando os primeiros sinais de fragilidade física, embora mantivesse a mente afiada como sempre, presidia a reunião ao lado de Luísa. O nível do córrego Pedra Branca caiu mais de 60% em relação ao ano passado, explicava Pedro, o agrônomo que havia se tornado o braço direito de Luísa na administração do centro. Vários poços já secaram completamente, e as previsões meteorológicas não são animadoras para os próximos meses. Os murmúrios preocupados encheram o galpão, onde mais de 50 pessoas se espremiam. Agricultores de mãos calejadas, técnicos agrícolas, estudantes universitários, todos buscando respostas para uma crise que ameaçava não apenas a subsistência econômica, mas também a segurança alimentar da região. A Agroceres está oferecendo contratos de fornecimento de água, comentou um dos agricultores, referindo-se a uma grande empresa do agronegócio que vinha expandindo sua atuação na região. Dizem que tem reservatórios particulares e podem irrigar nossas terras, desde que assinemos contratos de exclusividade para fornecimento de nossa produção pelos próximos 5 anos. Há um preço fixo que mal cobre os custos de produção, complementou outro agricultor indignado. É praticamente uma forma de aquisição disfarçada das nossas terras. Quem aceitar vai acabar endividado e, no fim, terá que vender a propriedade para eles. Antônio ouvia atentamente, um nó se formando em seu estômago. Era o mesmo padrão que Ricardo Mendonça havia utilizado anos antes. Aproveitar-se de uma crise para adquirir terras a preço de banana. A história parecia condenada a se repetir. Precisamos encontrar outra solução,
interveio Luísa. Temos recursos limitados, mas conhecimento e união não nos faltam. Foi quando a porta do galpão se abriu e Isabel entrou, acompanhada por uma mulher que muitos reconheceram imediatamente. Carolina Alves, secretária estadual de Recursos Hídricos. Nos últimos meses, Isabel havia se tornado uma presença constante no centro comunitário, dividindo seu tempo entre São Paulo e a região natal. Seu conhecimento jurídico e contatos políticos estavam se provando inestimáveis para o projeto. Desculpem o atraso, disse Isabel, avançando para a frente da sala. A doutora Carolina gentilmente aceitou nosso convite para discutir alternativas para a crise hídrica. A secretária cumprimentou a todos e foi direto ao ponto. A situação é crítica, não apenas aqui, mas em todo o estado. O que diferencia esta comunidade é a organização que vocês já possuem. O governador autorizou a implementação de um projeto piloto de gestão hídrica comunitária e acreditamos que o Centro Ferreira seria o parceiro ideal. Um burburinho animado percorreu a sala. O projeto incluiria financiamento para pequenas barragens, sistemas de captação de água de chuva e implementação de tecnologias de irrigação por gotejamento, continuou Carolina. Em contrapartida, esperamos que o conhecimento desenvolvido aqui possa ser documentado e replicado em outras regiões do estado. A proposta parecia uma tábua de salvação, mas Antônio, experiente nas desilusões da vida, mantinha uma expressão cautelosa. Havia aprendido a duras penas que ofertas que parecem boas demais frequentemente vêm com armadilhas ocultas. E quais seriam as condições desse financiamento, doutora? Perguntou ele, direto como sempre. Quem seria o dono dessas estruturas depois de construídas? E como seria decidido quem teria acesso à água em tempos de escassez extrema? A secretária sorriu, aparentemente apreciando a franqueza. Perguntas pertinentes, Sr. Ferreira. O financiamento seria a fundo perdido, ou seja, não precisaria ser devolvido. As estruturas seriam propriedade coletiva, administradas por um comitê gestor eleito pelos próprios agricultores. Quanto aos critérios de acesso, seria a responsabilidade desse comitê estabelecê-los, com base em princípios de equidade e necessidade. Luísa e Isabel trocaram olhares de aprovação. A proposta parecia sólida e, mais importante, respeitava a autonomia da comunidade. Há um porém, continuou Carolina, seu tom agora mais sério. Enfrentamos oposição significativa de certos setores do agronegócio. A Agroceres, em particular, tem influência considerável no governo e vê este projeto como uma ameaça aos seus planos de expansão na região. Então estamos na mira deles, concluiu Antônio sem surpresa. Novamente. Infelizmente sim, mas desta vez vocês não estão sozinhos, respondeu a secretária. O governador está determinado a avançar com modelos mais sustentáveis e socialmente justos de gestão hídrica. E a repercussão do caso Mendonça tornou a opinião pública mais atenta a práticas predatórias. Após a reunião, que terminou com a decisão unânime de avançar com o projeto piloto, Antônio sentou-se sob a sombra de uma mangueira, absorvendo tudo o que fora discutido. Sentia-se simultaneamente esperançoso e apreensivo. Sabia que a Agroceres não aceitaria facilmente perder sua oportunidade de expansão. Luísa e Isabel se juntaram a ele, trazendo água fresca do poço que, felizmente, ainda não havia secado. Estou orgulhosa de vocês dois, disse Isabel, sentando-se ao lado do pai. Quando voltei há um ano, achei que estava visitando um pequeno projeto familiar. Agora vejo que estão liderando um movimento de transformação regional. Não foi planejado, respondeu Antônio, com um sorriso cansado. Só queríamos recuperar um pedaço do que perdemos e honrar a memória de José. O resto aconteceu naturalmente. Nem tão naturalmente assim, corrigiu Luísa carinhosa. Foi resultado de muito trabalho, dedicação e da sabedoria que o senhor compartilhou, vô. Antônio sentiu o peito apertar. Não de emoção, mas de uma dor física súbita e intensa. Levou a mão ao coração, tentando disfarçar, mas o gesto não passou despercebido por Isabel. Pai, está tudo bem? Perguntou ela, alarmada. Só um desconforto passageiro.
minimizou ele, embora a palidez em seu rosto contasse outra história. O calor excessivo não ajuda um velho como eu. O senhor precisa descansar mais, insistiu Luísa preocupada. Tem trabalhado demais nesse calor. E deixar vocês com todo o peso nos ombros? Ele sorriu, recuperando um pouco da cor. Não se preocupem, tenho muita lenha para queimar ainda. No dia seguinte, enquanto Luísa e Isabel estavam na cidade discutindo os aspectos jurídicos do projeto com a secretária Carolina, Antônio recebeu uma visita inesperada. Um carro luxuoso, preto e com vidros escuros, estacionou na entrada do centro comunitário e dele desceu Vicente Portela, CEO da Agroceres. Senhor Ferreira, cumprimentou o executivo, estendendo a mão que Antônio apertou com firmeza, apesar da desconfiança. Espero não estar interrompendo nada importante. Sempre há trabalho importante a fazer quando se lida com a terra, senhor Portela, respondeu Antônio sem rodeios. A que devo a visita? Direto ao ponto. Gosto disso. Sorriu Portela, embora o sorriso não alcançasse seus olhos. Vim fazer uma proposta que pode beneficiar a todos. Entendo que estão considerando um projeto de gestão hídrica com o governo estadual. Estamos mais que considerando. Já decidimos participar. Compreendo. Mas gostaria que avaliasse uma alternativa. A Agroceres está disposta a financiar um projeto semelhante, com recursos superiores e implementação mais rápida. Além disso, garantiríamos a compra de toda a produção dos agricultores associados ao centro por um preço justo, com contratos de longo prazo. Antônio observou o homem à sua frente, tão diferente de Ricardo Mendonça na aparência, mas tão similar na essência. Ambos representavam um modelo de negócios que via a terra apenas como um ativo financeiro e as pessoas como recursos descartáveis. Em troca de quê? Perguntou Antônio, sabendo que sempre havia um preço. Em troca da influência de vocês sobre os pequenos agricultores, respondeu Portela sem rodeios. Queremos que retirem apoio ao projeto governamental e convençam os produtores a assinarem conosco. Para ser transparente, nossa empresa tem planos de expansão significativos para esta região. E preferimos tê-los como aliados a como obstáculos. A ameaça velada não passou despercebida. Senhor Portela, respondeu Antônio após um momento de reflexão. Agradeço a franqueza, mas temo que nossa visão de futuro para esta região seja fundamentalmente diferente da sua. Este centro foi criado para empoderar pequenos agricultores, não para entregá-los a corporações. O executivo suspirou, como se já esperasse aquela resposta. É uma pena, senhor Ferreira, especialmente porque a próxima oferta não será tão generosa. Ele entregou um cartão a Antônio. Pense melhor. O senhor já enfrentou uma batalha similar no passado e sabe o custo que isso teve para sua família. Quando Portela partiu, deixando uma nuvem de poeira no caminho de terra, Antônio permaneceu imóvel, o cartão de visitas entre os dedos e um peso familiar sobre os ombros. A história parecia determinada a se repetir, mas desta vez ele estava preparado. E não estava sozinho. Não demorou para que a Agroceres demonstrasse que suas ameaças não eram vazias. 2 semanas após a visita de Vicente Portela, uma série de eventos preocupantes começou a afetar o centro comunitário e os agricultores associados. Primeiro, vieram as investidas legais. Uma notificação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente alegava irregularidades nas instalações do centro, exigindo adequações que custariam uma fortuna e paralisariam suas atividades por meses. Depois, vários agricultores receberam intimações questionando seus direitos de uso da água, mesmo de pequenos poços artesianos em suas propriedades. Não é coincidência, afirmou Isabel, analisando os documentos em uma reunião de emergência com Antônio, Luísa e os principais coordenadores do centro. A Agroceres está usando sua influência política para pressionar por todos os lados. Já esperávamos isso, respondeu Antônio, com uma calma que surpreendeu os presentes. Quando Ricardo Mendonça quis nossas terras, também usou todos os recursos para nos encurralar. A diferença é que agora estamos preparados, disse Luísa, determinada. Temos documentação de todas as nossas atividades,
licenças em ordem e o apoio do governo estadual através da Secretaria de Recursos Hídricos. Pedro, o jovem agrônomo, parecia menos otimista. O problema é que alguns produtores já estão cedendo à pressão. 3 famílias da comunidade de Ribeirão Fundo assinaram contratos com a Agroceres ontem. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Aquela era uma batalha em que cada deserção enfraquecia o grupo como um todo. Não podemos culpá-los, suspirou Antônio. Quando se tem filhos com fome e plantas morrendo de sede, qualquer solução parece válida, mesmo que temporária. E não ajuda o fato de que os poços comunitários que planejamos estão demorando para sair do papel, acrescentou Benedito, o antigo capataz. A burocracia do governo é lenta, enquanto os caminhões-pipa da Agroceres já estão circulando pelas estradas. Isabel, que nos últimos meses havia transformado radicalmente sua relação com o projeto, assumindo um papel cada vez mais ativo, levantou-se com uma ideia. E se acelerássemos o processo usando recursos próprios, pelo menos para o primeiro poço? Tenho algumas economias e conheço investidores em São Paulo que poderiam se interessar por financiar um projeto de impacto social como este. Antônio olhou para a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Isabel, você já está fazendo muito mais do que esperávamos. Não podemos aceitar que comprometa suas economias. Não é um gesto altruísta, pai, respondeu ela com um sorriso determinado. É um investimento no futuro da nossa família, nestas terras, nesta comunidade que, percebo agora, também é minha. Além disso, acrescentou olhando para Luísa, estou apenas seguindo o exemplo da minha filha. Luísa, emocionada, abraçou a mãe. A relação entre as duas, antes tão tensa e distante, havia florescido de maneira inesperada através do trabalho compartilhado no centro. A decisão foi tomada. Utilizariam recursos próprios para iniciar a perfuração do primeiro poço comunitário imediatamente, enquanto continuavam pressionando o governo para agilizar o projeto maior. Também intensificariam os esforços de comunicação, mostrando aos agricultores por que os contratos da Agroceres representavam uma armadilha a longo prazo. Nos dias que se seguiram, uma energia renovada tomou conta do centro. Voluntários se revezavam em turnos para auxiliar a equipe contratada na perfuração do poço. Estudantes de comunicação da Universidade Federal ajudavam a produzir materiais informativos que eram distribuídos nas comunidades rurais. O trabalho era exaustivo, mas havia uma sensação palpável de propósito compartilhado. Antônio, no entanto, encontrava-se cada vez mais limitado fisicamente. Os episódios de dor no peito tornavam-se mais frequentes, embora ele tentasse escondê-los de todos. Em uma manhã particularmente quente, enquanto supervisionava o trabalho de perfuração, sentiu uma tontura repentina e precisou se apoiar em uma árvore próxima para não cair. Vô! Luísa correu até ele alarmada. O que houve? Nada, minha filha. Tentou minimizar ele. Só este calor infernal que não dá trégua a um velho. Mas Luísa não se deixou enganar. Insistiu que o avô fosse ao hospital na cidade para fazer exames. Isabel, informada da situação, juntou-se à filha na exigência. Você precisa cuidar da sua saúde, pai, disse ela, com uma firmeza que não admitia contestação. O centro não sobreviverá se você adoecer gravemente. Precisamos de você forte. Relutante, Antônio concordou. Os resultados dos exames confirmaram o que ele já suspeitava. Seu coração estava sofrendo com o estresse e a idade avançada. O médico foi categórico. Precisava reduzir as atividades físicas e evitar situações de tensão. Como se isso fosse possível no meio de uma guerra, murmurou Antônio, quando retornaram à propriedade. A notícia de sua condição de saúde, mantida apenas entre familiares próximos e alguns colaboradores de confiança, coincidiu com uma escalada na ofensiva da Agroceres. Boatos começaram a circular de que o centro comunitário estava falido e prestes a fechar. Alguns agricultores relataram terem sido abordados por representantes da empresa, afirmando que o projeto de poços comunitários havia sido cancelado pelo governo estadual. Eles estão tentando semear discórdia e desconfiança, analisou Isabel indignada.
É uma tática vil, mas eficaz. E agora temos que lidar com isto também, suspirou Luísa, mostrando um jornal local. Na primeira página, uma foto manipulada sugeria que houvera violência em uma das assembleias do centro. A manchete sensacionalista falava em conflito agrário se intensifica na região. O cerco parecia apertar-se de todos os lados. Mas então, um acontecimento inesperado mudou a dinâmica do conflito. Alberto Mendonça, que acompanhava à distância os desdobramentos através de contatos na região, decidiu intervir publicamente. Em uma carta aberta, publicada nos principais jornais estaduais, o patriarca da família Mendonça denunciou as táticas da Agroceres como reminiscentes dos piores momentos da história agrária do país, comparando-as explicitamente às práticas que seu próprio filho, Ricardo, havia utilizado no passado. Como alguém que testemunhou e, por omissão, permitiu que injustiças similares ocorressem, sinto-me na obrigação moral de alertar a sociedade, escreveu ele. Estas táticas predatórias de apropriação de terras e recursos naturais têm um custo humano e ambiental inaceitável que só percebi tarde demais. A carta terminava com um apelo às autoridades para que protegessem os pequenos agricultores e o trabalho desenvolvido pelo Centro Comunitário Irmãos Ferreira, que ele descrevia como um modelo de desenvolvimento rural justo e sustentável que deveria ser replicado, não destruído. O impacto foi imediato. A mídia estadual, que até então havia dado pouca atenção ao conflito, subitamente voltou seus holofotes para a região. A secretária Carolina Alves aproveitou a oportunidade para anunciar a aceleração do projeto de gestão hídrica comunitária, com o governador prometendo uma visita ao centro nas próximas semanas. Alberto Mendonça nos deu um respiro, comentou Antônio, relendo a carta pela terceira vez. Mas a Agroceres não desistirá tão facilmente. De fato, a reação da empresa não tardou. Em um comunicado oficial, classificou as acusações de Alberto como difamatórias e infundadas, ameaçando ações judiciais. Nos bastidores, intensificou a pressão sobre políticos locais e regionais que apoiavam o projeto comunitário. Enquanto isso, a perfuração do primeiro poço finalmente alcançou o lençol freático, trazendo uma onda de esperança renovada. A água jorrou cristalina e abundante, para a alegria dos voluntários que haviam trabalhado incansavelmente. É um milagre no meio da seca, exclamou Benedito com lágrimas nos olhos. Não é milagre, é ciência e trabalho duro, corrigiu Luísa, embora também estivesse emocionada. E é apenas o começo. Precisamos de pelo menos mais 3 poços como este para atender todas as famílias da região. Naquela noite, enquanto a comunidade celebrava a conquista com uma modesta festa ao redor do novo poço, Antônio sentou-se afastado, observando a cena com um sorriso cansado. Isabel aproximou-se, trazendo-lhe um copo de água fresca. Você realizou algo extraordinário aqui, pai, disse ela, sentando-se ao seu lado. Nós realizamos, corrigiu ele, tomando um gole da água. Você, Luísa, todos eles. Fez um gesto abrangendo a multidão diversa que se reunia ao redor do poço. Eu apenas plantei a primeira semente. Isabel notou como a mão do pai tremia levemente ao segurar o copo. A saúde dele a preocupava mais do que deixava transparecer. Precisamos discutir a sucessão da liderança do centro, disse ela suavemente. Não porque você não seja mais capaz, mas porque precisamos garantir a continuidade do trabalho. Antônio assentiu, surpreendendo-a com sua pronta concordância. Tenho pensado nisso. Na verdade, já tenho uma ideia sobre quem deveria assumir, mas gostaria de ouvir sua opinião primeiro. Antes que Isabel pudesse responder, um carro chegou em alta velocidade levantando poeira. Era Pedro, o agrônomo, que havia ido à cidade buscar suprimentos. Ele saltou do veículo ainda em movimento, correndo em direção a eles com uma expressão alarmada. Seu Antônio! Dona Isabel! Gritou ele. A barragem principal da Agroceres rompeu. Uma enxurrada está descendo pelo vale neste momento em direção às terras baixas. O sangue fugiu do rosto de Antônio.
As terras baixas eram exatamente onde ficavam as pequenas propriedades da maioria dos agricultores associados ao centro. O caos se instalou imediatamente. Enquanto a notícia do rompimento da barragem se espalhava, gritos de alerta ecoavam pelo centro comunitário. A celebração do novo poço transformou-se num frenesi de ações desesperadas, com pessoas correndo para seus veículos, outras tentando ligar para familiares nas áreas de risco, e voluntários já se organizando para uma operação de resgate improvisada. "Quanto tempo temos?" perguntou Antônio, a voz firme apesar do terror que sentia por dentro. "Menos de 1 hora para as primeiras propriedades", respondeu Pedro, ofegante. A barragem era no alto da serra. A água já desceu com força pelo córrego da Pedra Branca e está transbordando para as várzeas. "Precisamos evacuar todos imediatamente", decidiu Isabel, já pegando o celular para acionar contatos na Defesa Civil. "Luísa, organize equipes para alertar as famílias mais distantes. Pedro, use o sistema de rádio para avisar as comunidades de Ribeirão Fundo e Campo Alegre." Antônio observava com uma mistura de orgulho e angústia a filha e a neta assumindo naturalmente o comando da situação. Seu coração batia acelerado, a adrenalina momentaneamente mascarando a fraqueza física que o consumia há semanas. "Vou até a comunidade do Brejal", declarou ele, dirigindo-se ao jipe velho que mantinha estacionado perto de sua casa. "É a área mais baixa e tem várias famílias com crianças e idosos." "De jeito nenhum, pai." Isabel o interceptou firme. Seu coração não aguentaria o estresse. "Você fica aqui coordenando as informações pelo rádio. Benedito conhece o Brejal tão bem quanto você e está em melhor condição física." Antônio ia protestar, mas uma pontada aguda no peito o fez parar e reconsiderar. Isabel tinha razão. Ele seria mais útil organizando os esforços a partir de um ponto central do que arriscando uma parada cardíaca no campo. "Está bem", concordou, relutante. "Mas ao primeiro sinal de que precisam de orientação específica sobre o terreno, vocês me avisam." Em minutos, uma verdadeira operação de guerra estava montada. Caminhonetes, tratores e até motocicletas partiam em todas as direções, levando voluntários para alertar e evacuar as famílias no caminho da enxurrada. O centro comunitário transformara-se num posto de comando improvisado, recebendo e transmitindo informações, organizando pontos de encontro seguros e mobilizando recursos. Luísa liderava uma das equipes que percorria as estradas de terra, alertando famílias com um megafone. A cada propriedade, encontrava pessoas em diferentes estágios de desespero. Algumas já tinham ouvido a notícia e jogavam pertences às pressas em veículos. Outras recebiam o alerta pela primeira vez, o medo estampado em seus rostos enquanto processavam a informação. "Não há tempo para levar muita coisa", orientava ela. "Documentos, medicamentos e vão para o ponto alto da estrada principal. Estamos montando um abrigo na escola municipal de Serra Verde." Enquanto isso, Isabel conseguira mobilizar não apenas a Defesa Civil local, mas também equipes de resgate de municípios vizinhos. Sua experiência como advogada de grandes corporações em São Paulo, que antes parecera tão distante da realidade do campo, agora se mostrava valiosa. Ela sabia exatamente quem contatar e como pressionar por respostas rápidas. As horas seguintes foram um borrão de atividade frenética. A água chegou antes do previsto. Uma massa barrenta e violenta que engoliu plantações, derrubou cercas e invadiu casas nas áreas mais baixas. Felizmente, graças ao alerta rápido, não houve vítimas fatais, embora alguns moradores tenham sido resgatados já com a água na cintura, agarrados a telhados ou árvores. Quando a noite caiu, mais de 200 pessoas estavam abrigadas na escola municipal, muitas tendo perdido tudo o que possuíam. Voluntários distribuíam água, cobertores e alimentos enquanto médicos locais atendiam os casos mais urgentes. Antônio, exausto mas incapaz de descansar, movia-se entre os desabrigados, oferecendo palavras de conforto, ouvindo histórias, tomando notas sobre necessidades específicas. Seu rosto mostrava o peso daquele dia, mas também uma determinação inabalável. "Como isso pôde acontecer, seu Antônio?" perguntou Dona Josefa,
uma senhora de quase 80 anos que perdera a casa onde vivera por mais de 5 décadas. Diziam que aquela barragem era segura. Foi negligência, dona Josefa, respondeu ele, segurando as mãos enrugadas da velha senhora. Negligência e ganância. Mas vamos reconstruir, eu prometo. A senhora não estará sozinha nisso. Perto da meia-noite, quando a situação parecia finalmente sob controle, uma comitiva de carros oficiais chegou ao local. A secretária Carolina Alves desembarcou do primeiro veículo, seguida por uma equipe de assessores e pela imprensa. A notícia do desastre já havia alcançado a capital, e o governo estadual mobilizava recursos emergenciais. Senhor Ferreira, chamou Carolina, localizando Antônio em meio à multidão. Acabo de sobrevoar a área afetada. A destruição é considerável, mas poderia ter sido muito pior sem a rápida mobilização de vocês. O que sabemos sobre o rompimento? Perguntou Isabel, juntando-se a eles. Foi um acidente ou... A secretária olhou ao redor, certificando-se de que não havia jornalistas por perto, e baixou a voz. As informações preliminares sugerem negligência grave. A barragem vinha apresentando problemas estruturais há meses, e a Agroceres foi notificada várias vezes para realizar reparos. E nunca fizeram, concluiu Luísa, que se aproximara com uma prancheta cheia de anotações sobre as famílias desabrigadas. Estavam ocupados demais pressionando agricultores e espalhando mentiras sobre nosso projeto. Exatamente, confirmou Carolina. E agora vão enfrentar as consequências. O governador já determinou a abertura de uma investigação rigorosa, e a Polícia Federal está sendo acionada por suspeita de crimes ambientais. A notícia deveria trazer algum alívio, mas Antônio sentia apenas uma profunda tristeza. Vidas haviam sido devastadas. Terras férteis estavam agora cobertas de lama e detritos, e o futuro de muitas famílias tornara-se incerto da noite para o dia. A justiça é importante, disse ele, cansado. Mas o que essas pessoas precisam agora é de ajuda concreta para recomeçar. E terão, garantiu a secretária. O governador declarará estado de calamidade pública amanhã, o que libera recursos emergenciais. Além disso, ela hesitou brevemente. Ele me autorizou a informar que o projeto de gestão hídrica comunitária será expandido para incluir um plano de recuperação das áreas afetadas, com prioridade para os pequenos agricultores. Nas primeiras horas da manhã seguinte, enquanto a chuva fina começava a cair, um contraste irônico após meses de seca severa, os primeiros jornalistas nacionais chegaram ao local. As imagens da destruição, combinadas com depoimentos emocionantes das vítimas, rapidamente transformaram o que poderia ter sido apenas uma notícia local em um escândalo de proporções nacionais. A Agroceres tentou se defender, alegando que o rompimento fora causado por fatores imprevisíveis e negando negligência. Mas a estratégia fracassou quando um ex-funcionário da empresa apareceu na mídia com documentos comprovando que a direção havia ignorado alertas técnicos sobre riscos na estrutura da barragem. Em meio à cobertura midiática intensa, Alberto Mendonça fez uma segunda intervenção pública, desta vez em uma entrevista ao vivo para uma rede nacional de televisão. Visivelmente emocionado, ele relacionou diretamente o desastre atual às práticas predatórias que haviam caracterizado os negócios de sua própria família no passado. Este é o preço que pagamos quando tratamos a terra e as pessoas como meras commodities, declarou ele. Foi assim que meu filho operou, causando sofrimento à família Ferreira e outras. E agora vemos a mesma mentalidade resultando em uma tragédia ainda maior. A entrevista teve um impacto devastador para a Agroceres. Suas ações despencaram na Bolsa de Valores, grandes clientes suspenderam contratos e protestos eclodiram em frente à sede da empresa na capital. Em questão de dias, o CEO Vicente Portela foi afastado do cargo e a empresa anunciou um pacote emergencial de compensação para as famílias afetadas. Enquanto isso, no centro comunitário, transformado em quartel-general das operações de assistência, Antônio, Isabel e Luísa trabalhavam sem descanso, coordenando a distribuição de doações que começavam a chegar de todo o país, organizando equipes de voluntários para a limpeza das áreas menos afetadas e desenvolvendo um plano de recuperação a longo prazo.
Foi durante uma dessas reuniões, 7 dias após o desastre, que Antônio finalmente sucumbiu ao cansaço extremo. Em meio a uma discussão sobre a redistribuição de mudas de café entre os agricultores afetados, ele sentiu uma dor aguda no peito, muito mais intensa que as anteriores. O mundo ao seu redor escureceu, e ele desabou, sendo amparado por Benedito antes que atingisse o chão. "Pai!" gritou Isabel correndo para o seu lado. "É o coração", murmurou Luísa, checando o pulso do avô, que estava fraco e irregular. "Chamem uma ambulância, rápido." Os paramédicos chegaram em tempo recorde, beneficiando-se da presença intensificada de serviços de emergência na região. Enquanto Antônio era carregado para a ambulância, semiconsciente, conseguiu agarrar a mão de Luísa. "Não pare o trabalho por minha causa", sussurrou ele com dificuldade. "A terra e as pessoas precisam de vocês agora mais do que nunca." "Vamos cuidar de tudo, vô", prometeu Luísa, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. "Mas o senhor precisa lutar. Por favor, lute." Isabel acompanhou o pai na ambulância, enquanto Luísa permaneceu no centro para manter as operações funcionando. Enquanto o veículo se afastava, sirenes cortando o ar, ela sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros como nunca antes. Ao seu lado, Pedro segurou sua mão em silêncio. As palavras eram desnecessárias naquele momento. Ambos sabiam que, independentemente do que acontecesse com Antônio, nada mais seria como antes. A tragédia da barragem havia modificado profundamente a dinâmica da região, expondo as consequências do modelo predatório de desenvolvimento e criando uma oportunidade para uma transformação real. Olhando para as dezenas de voluntários que continuavam trabalhando incansavelmente, Luísa sentiu uma certeza crescer em seu coração. O legado de seu avô, a visão de um modelo mais justo e sustentável de relação com a terra, sobreviveria. Não apenas sobreviveria, mas cresceria, fortalecida pelas próprias águas que tentaram destruí-la. 3 dias se passaram desde que Antônio fora levado às pressas para o hospital. 3 dias de angústia, em que Isabel praticamente não saiu da sala de espera da UTI, enquanto Luísa dividia-se entre visitas ao avô e a coordenação dos trabalhos de recuperação no centro comunitário. O diagnóstico havia sido severo. Um infarto agudo do miocárdio, agravado por meses de estresse e sobrecarga física. A idade avançada de Antônio complicava o quadro, e os médicos mantinham um prognóstico reservado, embora cautelosamente otimista após a cirurgia de emergência que realizaram. Na manhã do 4º dia, Luísa chegou ao hospital trazendo um pequeno vaso com uma muda de café Aurora, colhida especialmente do viveiro que Antônio tanto prezava. Ela a colocou no parapeito da janela do quarto, onde o sol da manhã pudesse alcançá-la, como uma lembrança silenciosa do que esperava o avô quando se recuperasse. Isabel dormia numa poltrona ao lado da cama, exausta após mais uma noite de vigília. Antônio estava acordado, seus olhos cansados, mas atentos, observando a neta ajeitar a plantinha. "Ela vai precisar de mais água que isso", comentou ele, a voz fraca, mas ainda carregada daquela clareza que sempre o caracterizou. Luísa virou-se surpresa e emocionada ao ouvir o avô falando com mais força do que nos dias anteriores. "Vô, como está se sentindo?" "Como um homem que tentou correr uma maratona depois dos 70, respondeu ele com um leve sorriso. "Não recomendo a experiência." O som da conversa despertou Isabel, que imediatamente se pôs de pé, verificando os monitores e o soro, uma expressão de alívio iluminando seu rosto cansado. "Os médicos disseram que o pior já passou", informou ela. "Mas será uma recuperação lenta, pai, e você precisará mudar alguns hábitos." "Mudança", murmurou Antônio, o olhar perdendo-se além da janela, onde se podia ver o céu azul e as montanhas distantes. "É disso que tudo se trata, não é? A terra muda, as pessoas mudam, até a água muda seu curso." Luísa percebeu que, mesmo acamado e enfraquecido, a mente do avô permanecia alerta, processando tudo o que haviam vivido. "Como estão as coisas no centro?" perguntou ele. "Surpreendentemente bem", respondeu Luísa, sentando-se na beirada da cama.
A tragédia da barragem, por mais terrível que tenha sido, acabou unindo a comunidade como nunca antes. Agricultores que tinham resistido a nossas ideias agora estão ativamente envolvidos. E o apoio externo tem sido impressionante. E a Agroceres? Completamente acuada, interveio Isabel. A Polícia Federal assumiu as investigações. O escândalo atingiu proporções nacionais. E há indícios de envolvimento de políticos locais nos esquemas da empresa. A sede deles foi lacrada ontem. Antônio assentiu, sem satisfação visível, mas com a tranquilidade de quem vê a justiça seguindo seu curso natural. E Alberto Mendonça? Fez mais do que suas declarações públicas, contou Luísa, animada. Ofereceu uma parcela significativa de sua fortuna pessoal para criar um fundo permanente de apoio à agricultura familiar na região. A estrutura jurídica está sendo desenhada com cuidado para garantir que o dinheiro seja administrado pelos próprios agricultores sem interferência externa. Um acerto de contas com seu próprio passado, refletiu Antônio. Talvez ele finalmente encontre alguma paz. Nas semanas seguintes, enquanto Antônio se recuperava lentamente, o centro comunitário experimentava uma transformação acelerada. O que antes era um projeto local, nascido de uma história pessoal de injustiça, agora ganhava contornos de um modelo regional de desenvolvimento rural sustentável. A cobertura midiática do desastre levou o trabalho do centro ao conhecimento nacional. Universidades solicitavam parcerias de pesquisa. Organizações internacionais ofereciam apoio técnico e financeiro. E, mais importante, centenas de pequenos agricultores de outras regiões visitavam o projeto, buscando inspiração e conhecimento para replicar a experiência em suas comunidades. Um mês após o infarto, Antônio recebeu alta hospitalar. Ainda frágil e sob ordens médicas estritas de repouso, ele foi levado de volta não para sua pequena casa no centro comunitário, mas para uma nova residência construída especialmente para ele. Uma casa ampla, térrea, com uma varanda espaçosa de onde se podia observar todo o movimento do centro e os cafezais que se estendiam pela encosta. A surpresa no rosto do velho fazendeiro ao ver a casa foi indescritível. Mais emocionante ainda foi encontrar na sala principal dezenas de agricultores, técnicos, estudantes e voluntários reunidos para recebê-lo. "Bem-vindo ao lar, seu Antônio", disse Benedito, o antigo capataz, com os olhos marejados. "Isso tudo aqui existe por sua causa." "Não, meu amigo", corrigiu Antônio, emocionado. "Existe por causa de todos nós, de cada pessoa que acreditou que podíamos fazer as coisas de maneira diferente." Naquela mesma tarde, sentado na varanda com Isabel e Luísa, observando o movimento constante de pessoas no centro, Antônio retomou um assunto que ficara pendente na noite do desastre. "Sobre a sucessão da liderança do centro", começou ele, olhando significativamente para a neta. "Estou oficialmente me aposentando. Meu coração deixou bem claro que é hora de passar o bastão." Luísa e Isabel trocaram olhares, já tendo discutido extensamente o assunto durante a hospitalização de Antônio. "Na verdade, vô", respondeu Luísa, "pensamos em uma estrutura de liderança compartilhada. Um conselho gestor com representantes dos agricultores, dos técnicos e da universidade. Mais democrático e menos dependente de uma única pessoa." "Perfeito", sorriu Antônio, aprovando. "E quem liderará esse conselho?" "Um comitê executivo de 3 pessoas", explicou Isabel. Luísa representando a nova geração, Benedito como ponte com as tradições e saberes locais. E ela hesitou brevemente. "Eu, se o senhor concordar." Antônio olhou surpreso para a filha. "Você ficaria? Deixaria sua carreira em São Paulo?" Isabel sorriu, um sorriso sereno que refletia a paz interior de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. "Já deixei, pai. Entreguei minha carta de renúncia há 2 semanas. Percebi que meu conhecimento jurídico e meus contatos podem ser muito mais úteis aqui, ajudando a proteger o que construímos e a expandir seu impacto." Antônio não conseguiu conter as lágrimas. Sua família, que tanto sofrera com as injustiças do passado, agora se reunia novamente, mais forte e determinada do que nunca. 6 meses depois, o Centro Comunitário Irmãos Ferreira foi palco de um evento
que ninguém poderia ter imaginado anos antes. O governador do estado, acompanhado pela secretária Carolina Alves e uma comitiva de autoridades, visitava oficialmente o local para o lançamento do Programa Estadual de Gestão Hídrica Comunitária, inspirado diretamente na experiência do centro. O evento atraiu centenas de pessoas e cobertura nacional da imprensa. Sob um sol brilhante, uma cerimônia simples foi realizada no espaço central do centro, onde agora havia um pequeno memorial às vítimas do rompimento da barragem, uma estrutura de pedra cercada por árvores nativas, simbolizando a resiliência e a renovação. O governador, em seu discurso, anunciou que o modelo desenvolvido ali seria replicado em 10 outras regiões do estado, com financiamento garantido por 5 anos. Também revelou que as terras da antiga Agroceres, confiscadas após o processo judicial, seriam redistribuídas para famílias de agricultores sem terra, que receberiam apoio técnico do centro para implementarem sistemas produtivos sustentáveis. Quando chegou a vez de Antônio falar, um silêncio respeitoso tomou conta da multidão. Apoiado em uma bengala, mas com o olhar firme e a voz clara, ele caminhou lentamente até o microfone. Há muitos anos, começou ele, perdi quase tudo o que tinha para um sistema que valoriza o lucro acima da vida. Meu irmão José não resistiu ao golpe. Minha esposa Ana partiu pouco depois, consumida pela tristeza. Por muito tempo, cultivei apenas a amargura de quem foi injustiçado. Ele fez uma pausa, olhando para Luísa e Isabel, que o observavam com orgulho da primeira fila. Mas então, a vida me deu uma segunda chance. Através da minha neta, descobri que a terra tem paciência. Ela espera, mesmo sob concreto e asfalto, pela oportunidade de florescer novamente. E assim como a terra, a justiça também tem seu tempo. Antônio gesticulou para o centro ao redor, para os campos recuperados, para as pessoas reunidas. O que vocês veem aqui hoje não é a vitória de um homem ou de uma família. É o triunfo de uma ideia, a de que podemos construir uma relação com a terra baseada no respeito, no conhecimento compartilhado e na solidariedade entre as pessoas. Uma relação que não extrai apenas, mas cultiva, que não explora, mas regenera. Sua voz ganhou força, ecoando pelo campo aberto. O que começou como uma busca por justiça pessoal transformou-se em algo muito maior. E o que me deixa mais feliz é saber que isso continuará e crescerá muito além do meu tempo nesta terra. Quando Antônio encerrou seu discurso, a multidão emocionada aplaudiu de pé por longos minutos. Um reconhecimento não apenas das palavras sábias, mas de toda uma vida dedicada à terra e a um ideal de justiça que finalmente florescia. Na noite daquele mesmo dia, após todos os visitantes partirem, Antônio sentou-se em sua varanda para apreciar o pôr do sol. Isabel trouxe uma xícara de café feito com os primeiros grãos colhidos da variedade Aurora, que haviam recuperado. O aroma rico e complexo encheu o ar, enquanto Luísa se juntava a eles com algumas anotações sobre os próximos projetos do centro. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, Antônio saboreou o café lentamente, sentindo em cada gole o sabor doce da vitória. Não sobre pessoas, mas sobre um sistema que por tanto tempo parecera invencível. Sabe o que seu tio José diria agora? Perguntou ele a Luísa, um sorriso sereno nos lábios. O que, vô? Que o café mais saboroso é aquele regado com justiça e cultivado com amor. As 3 gerações dos Ferreira permaneceram ali, em silêncio confortável, observando as luzes do centro comunitário acenderem-se uma a uma, como estrelas brilhando numa noite clara de esperança. O legado do velho fazendeiro, outrora zombado e menosprezado, agora se espalhava como sementes ao vento, pronto para germinar em um futuro melhor para todos.